Bem-vindos ao nosso canal YouTube com Falando Nisso de hoje e a pergunta de Jéssica Brum. Professor, é verdade que quem entra em análise necessariamente termina o atual relacionamento? Pergunta muito boa, ela toca num ponto que está sendo pouco estudado, a gente tem pouco material bibliográfico sobre a conjugalidade, sobre dinâmica de casamentos e particularmente para um momento que vive a invenção de formas de estar juntos, né? Como poliamor, como famílias tentaculares, com casamentos abertos, né? Cada vez mais frequentes, que a gente escuta assim na clínica. Realmente seria o caso de falar um pouco mais sobre as novas conjugalidades. Quanto a esse temor específico, né, de que a gente vai à análise, lá vai questionar sim as suas escolhas, vai questionar a história do que levou a gente àquela situação de vida. E esse é um temor que aparece, por exemplo, um temor correlato que aparece também em artistas. Muitos artistas dizem assim, olha, eu tô vindo aqui, mas eu tenho muito medo que a análise assim interrompa a minha criatividade, ou a análise me faça descobrir coisas que eu não quero descobrir. Outros que se apresentam assim, olha, eu tenho uma ambiguidade, eu tenho um questionamento de gênero, eu tenho medo de descobrir uma coisa aqui na análise que adiou, às vezes, a vinda e, portanto, prolongou o sofrimento da pessoa. Acho que essa é uma expectativa social que tem uma certa razão de ser, né? E eu diria que é a seguinte, em geral, as pessoas procuram análise assim, tarde demais, né? Em geral, aquele problema que atrapalha a vida, especialmente assim num casamento, ele vai sendo assim maltratado, né? Ele vai sendo maltratado porque a gente atribui as dificuldades assim a falta de dinheiro, ao momento de vida, a intromissões externas, assim, a gente se engana, né? Ruídos da comunicação, ou então, bom, nós estamos passando uma fase difícil, quanto tempo? Uns 7 anos. Bom, é muito comum que quando alguém procure um psicanalista, a situação do casamento ela já evoluiu mal ou pior do que poderia ter evoluído se houvesse, às vezes, vamos dizer assim, certos elementos básicos, né, que vão sendo extraídos ou vão morrendo dentro de um casamento, como, por exemplo, a conversa, né? Muitos casais, tem até essa cena típica, às vezes você vai num restaurante, você vê duas pessoas comendo em silêncio, olhando no celular, né? Casais que não conversam, então que tem ressentimentos que vão se acumulando, tem demandas que são assim suprimidas, tem posições que são oprimidas, tem formas de violência que vão se cristalizando, vão sendo assim toleradas, e quando você vê, aquilo já ocupou assim um espaço, um tempo muito grande dentro do relacionamento. Então quando a pessoa procura, e que já é um ato muito importante, porque é um ato assim de mostrar que está querendo cuidar daquilo, que está querendo assim reinvestir no casamento, que está se preocupando que ele pode acabar, né? Isso faz com que então o fato de procurar um analista já seja um sintoma da terminalidade daquela relação, né? Quer dizer, ela já está acabando e a pessoa está se dando conta, ela já fez tudo o que ela podia, então ela procura naquele momento em que pouco se pode fazer ou as cartas já estão mais ou menos dadas, né? Outra situação muito comum são pessoas que assim têm para si, ainda que de forma não muito clara, que chegou o momento de separação. Que aquela relação ela deu o que podia ter dado, aquela relação chegou num limite, às vezes há outros amores em curso, ou então há traições repetidas, e que a coisa continua de pé, mas o laço já se desfez. Então aí a procura da análise é para que a análise ajude aquela pessoa nesse ato, né? É muito difícil se separar. A gente sofre muito, por melhor que você acha que a coisa vai evoluir, por mais amigos que sejam os dois, e às vezes justamente o problema é esse, que se transformaram em dois irmãos, em dois amigos, em dois colegas, por melhor que você imagine, a separação é sempre um processo muito doloroso. Então, no fundo, quando a pessoa procura análise, ela já estava sabendo, ela já estava querendo, e daí você de fora diz, olha aí, foi para análise e se separou. Porque no fundo ela já estava pedindo isso, querendo, não sabia como dizer, não sabia como fazer, tinha medo de como seria a vida
sem aquele outro, sem aquela outra, tinha medo de não conseguir fazer frente sozinho ou sozinha a um novo quadro, tinha medo de como lidar com os filhos, que vão sofrer muito às vezes nessa situação e vão ter que passar por um processo de retrabalho, de relações, de reorganização das distribuições de afeto, de carinho, de aliança e tudo mais. Um terceiro cenário que é bastante comum e que de fora você associa assim, foi para a análise e interrompeu o casamento. Né? E aquele casamento que implica na sua estrutura uma espécie assim de recalcamento mútuo dos desejos. Né? É um casamento que, no fundo, ela é uma sociedade para a administração de filhos e empreendimentos assim domésticos. Né? É uma colusão para assim, manter aparências. Né? E que a pessoa está assim acostumada que o casamento é isso. Ou seja, ela tem pouquíssimas expectativas de que o casamento pode ser uma coisa mais interessante, pode ser uma coisa mais rica, pode ser uma coisa que responda melhor às suas aspirações desejantes. Então o que acontece nessa situação é que ela vem para assim, falar da sua vida e começa a se dar conta que o seu casamento é uma forma de se defender do seu desejo. De fato, isso acontece, mas vamos atribuir isso como um problema, vamos dizer assim, dos psicanalistas que gostam de ver briga, que gostam de ver separações, ou do empobrecimento ao qual a gente muitas vezes se acostuma e a análise ela vai encorajar, ela vai tentar ajudar aquela pessoa a sustentar e a reconhecer e a colocar em cena o seu próprio desejo como ator e diretor fundamental daquela vida. Para desenvolver um pouco mais essa temática, eu recomendaria um livro muito interessante, mas difícil de achar, não sei por que não foi reeditado, que se chama O Laço Conjugal, que é uma reunião de vários psicanalistas discutindo justamente a conjugalidade. Foi editado pela Artes e Ofícios, né? Não sei se está disponível aí no mercado hoje. Outro trabalho assim mais introdutório, né? mais genérico, mas que fala disso, é o trabalho do Luiz Hans, A Equação do Casamento. Né? O que pode ou não ser mudado na sua relação. Que já fala um pouco disso, né? Quer dizer, que um casamento pode dar e o que ele não pode dar para você. O que este casamento pode dar e o que ele seria injusto esperar e, portanto, bater e sofrer ali onde seria assim um pouco em vão. Daí as dicas, quem quiser receber mais indicações casadoiras, clique aqui no Aqueronta Movebo e se inscreva no nosso canal. Por hoje é isso.